aqui ao TRT da 9ª Região, a Curitiba, e passo a palavra imediatamente para o seu painel, para a sua manifestação. Boa tarde a todas e todas. Eu, inicialmente, queria agradecer ao convite da escola para estar aqui. Essa é a segunda vez que participo de um painel aqui na Escola da Magistratura. E é com muita honra de estar aqui com vocês para discutir esse tema que, como já foi dito no início, é muito delicado e extremamente importante para as relações de trabalho, até, eu diria, para podermos reafirmar um direito do trabalho, sob pena de perdermos esse conceito do direito do trabalho e deixarmos de ter o que estamos iniciando a partir da Constituição de 88, nascedouro de uma identidade constitucional do trabalho. Ainda não temos essa identidade formada e já estamos prestes a perdê-la antes do seu nascedouro. Então, eu gostaria de tratar no tema aqui, como é terceirização e jurisdição constitucional, eu quero tratar sobre a ênfase tanto do processo como da interpretação e da aplicação dentro da relação dos direitos fundamentais. Essa reflexão nós não temos como não fazer, senão a partir de uma análise dessas aporias dos direitos fundamentais e o paradoxo que é a própria jurisdição do trabalho a partir dos conceitos que querem, de alguma forma, nessa modernidade, suprimir do direito brasileiro, que é o controle difuso e o controle concentrado. Então, esse paradoxo entre o que se efetiva mais ou o que se efetiva menos, entre a concentração de uma interpretação constitucional ou a sua interpretação difusa a partir do caso concreto, é esse paradoxo que nos leva, às vezes, a uma irracionalidade jurídica e não a sua racionalidade interpretativa. Então, é um pouco nesse aspecto que eu quero tratar rapidamente com vocês, para a gente ter essa troca, principalmente quando se fala de terceirização, que nós vemos no dia a dia direitos fundamentais sendo violados a partir da ausência da própria concretização desses direitos no sentido, vamos dizer assim, econômico, ou seja, a partir de uma exclusão de uma responsabilidade daquele que contrata ilicitamente, como temos visto a partir da exclusão da responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços, dos entes da administração pública, sob o fundamento da defesa do Estado, da defesa da administração. Então, é essa tensão que eu quero conversar e mostrar que essa tensão entre o controle difuso e o concentrado, ela não é excludente, pelo contrário, elas se complementam. Ela traz, a partir dela, é que nós vamos poder garantir na realização do direito, no caso concreto, a sua própria concretização. E o faço inicialmente para ressaltar e lembrar que a própria criação da Justiça do Trabalho, ela já foi de uma forma difusa. Ela já foi na perspectiva de soluções dos casos concretos a partir da participação ativa dos atores numa relação de interpretação do conflito que estava posto. Quando se fala hoje no moderno constitucionalismo que a interpretação aberta dos intérpretes, que a Constituição ela não pode estar limitada à interpretação daquele que julga ou aquele que aplica, mas sim da própria sociedade que a vive e vivencia, a Justiça do Trabalho já tinha essa realização no seu nascedouro. Não vou entrar aqui na discussão do mérito da relação, por exemplo, dos juizados classistas, mas o fato, o seu desvirtuamento com o tempo, mas o seu nascedouro tinha como intenção a participação ativa
dos atores sociais, ou seja, trabalhador e empregador participando da jurisdição, não como um mecanismo de solução do conflito imediato, ou seja, uma decisão verticalizada. Aquele conflito seria solucionado mediante a decisão de um terceiro verticalizada e que iria estabelecer a sua interpretação e aplicação. Pelo contrário, a intenção era, a partir dos juizados classistas, você ter uma concertação a partir do conflito e saber que a jurisdição não era o fim do conflito, mas era o ponto de partida para a solução do conflito, e não a sua finalidade última. Né? Eu não tenho mais a jurisdição, eu não tinha a jurisdição como aquela jurisdição é que vai me entregar a solução do meu conflito. Pelo contrário, era a concertação, as partes que deveriam buscar essa solução a partir da interpretação que elas mesmas dariam dentro do direito e dentro da relação da Constituição. De fato, teve um desvirtuamento e, no final, acabamos nos deslocando dessa relação mais difusa e participativa do processo de decisão para entrarmos no rito de formalização dessa produção e dessas audiências. Né? Haja vista hoje, com o novo CPC, sem entrar em detalhes na realização, mas a gente percebe que o novo CPC traz muitos dos princípios do processo do trabalho das nossas audiências. Né? Quando se tem audiências de conciliação, hoje começa a se exigir dentro da Justiça Comum, com o novo CPC, as conciliações, as audiências presenciais, não só a formalidade de dizer se tentava ou não fazer o acordo, né, a forma de produção das instruções, enfim, a própria execução, né, que agora está muito similar com o processo da execução trabalhista, né, enfim, você tem hoje o que era muito criticado pela justiça comum, ou seja, pela tradição do nosso direito, a justiça do trabalho, e por isso era considerada como subespécie do direito. Hoje nós vemos que aqueles princípios da justiça do trabalho se tornam o próprio direito, né? E traz essa forma de solução mais participativa dentro, vamos dizer, dentro desses conflitos que nós estamos tanto colocando. Né? Então, essa importância da justiça do trabalho para a realização dos direitos fundamentais, porque ela acaba sendo a fonte de interpretação do direito. Eu sempre comento nas aulas aos meus alunos que quando se fala em direitos fundamentais, por mais que eu queira falar dos direitos do artigo 5º, ou chamado mais tradicionalmente os direitos de primeira geração, eu só vou poder visualizá-lo na realidade do direito do trabalho. Né? Quando eu falo de revista íntima, né, intimidade, direito de intimidade, ou eu penso em algo muito abstrato da polícia batendo na porta, né, entrando na minha casa sem um mandado judicial, e isso entra num poder de extremidade do abuso de autoridade, mas para vivenciarmos um abuso da intimidade, eu vejo no trabalho. As revistas íntimas, né? Saber se o e-mail pode ser interceptado ou não pelo empregador, se aquela atividade do trabalhador, quando ele está dentro da empresa, ele perde o seu direito fundamental e passa a ser um direito apenas de mercadoria, portanto, a empresa passa a ser dono daquela relação, daquele espaço. Se o meio ambiente, quando eu falo em meio ambiente, se o meio ambiente do trabalho digno para garantir a dignidade do ser humano é o meio ambiente no trabalho e não o meio ambiente geral, né? Porque uma coisa é eu pensar em derrubar árvores, né? Que está tão distante, né? Às vezes está perto e ao mesmo tempo distante. Mas quando eu falo em meio ambiente do trabalho, eu começo a perceber o que isso causa para a dignidade humana. A questão da preservação da saúde, né? Da relação de um trabalho mais digno, etc. Então, essa interpretação e essa análise difusa é importante. Infelizmente, de um certo período
começamos a nos esquecer do controle difuso e exigirmos, né, a partir de uma fundamentação, uma concentração dessas decisões. E isso começa a ter a renúncia da interpretação do caso concreto. O fundamento ou o pseudo-fundamento de uma racionalidade jurídica para a eliminação de processos, ao invés de garantir a efetividade desse processo, acaba trazendo essa irracionalidade e negando a própria existência do processo. Então, quanto mais eu tento concentrar decisões, quanto mais eu tento buscar decisões gerais e abstratas, mais eu crio conflito. Eu não elimino o conflito. Nós estamos numa sociedade moderna em que a complexidade ela pode ser, no máximo, reduzida, mas jamais eliminada. Então, por isso que eu sempre comento que o problema não é a súmula vinculante. O problema não são os precedentes. O problema é a forma da sua aplicação. Porque para aplicá-la e aplicá-la sem querer trazer uma igualdade numa diferença processual, eu preciso analisar o caso concreto, eu preciso estudar aquele caso e preciso fundamentar que naquele caso não se aplica aquela súmula. É muito mais fácil, é claro, dentro dessa racionalidade de número, e ainda mais quando o CNJ começa a exigir, pontuar, né, julgamentos, que você vai sendo avaliado pela produtividade de número de processos eliminados e não julgados, como eu falo, é muito mais fácil pegar uma súmula vinculante e aplicar imediatamente. Esse caso, dou exemplo, súmula vinculante 4 do adicional de insalubridade. Eu estou discutindo o adicional de insalubridade, a súmula vinculante 4 está aqui, acabou o processo. Muito mais fácil. O difícil é eu pegar o caso e discutir o que gera aquela súmula. Será que o fato do Supremo Tribunal ter analisado, num primeiro momento, a inconstitucionalidade de vincular o salário mínimo, e depois teve que voltar atrás, porque desprezou a própria experiência, o que eu chamo de expropriar, a própria experiência do controle difuso da Justiça do Trabalho, na solução dos conflitos, da aplicação dos adicionais de insalubridade, ele negou e depois teve que voltar atrás, e hoje aplica-se o que era aplicado já pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Será que isso nega a existência de eu discutir, no caso concreto, dentro de uma relação que, eventualmente, para uma determinada categoria, eu não teria direito de vincular o adicional do salário mínimo ao salário normativo? Será que, a partir de um processo negocial, uma interpretação de uma negociação ou uma realização do caso concreto, eu não poderia alterar essa concepção e fundamentar a sua não aplicação, porque não é o caso de subsunção da súmula, mas é o caso de resolução de um caso concreto e demonstrar essa fundamentação. E é nesse diapasão é que a gente coloca a proposta de alteração, por exemplo, do artigo 894 da CLT, onde eliminou a possibilidade de você fazer um recurso de embargos por violação à Constituição ou por violação à lei, agora só por jurisprudência, na verdade é a negação, é a renúncia do controle difuso de constitucionalidade. A Justiça do Trabalho e os tribunais, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho, é o único tribunal que faz o controle de constitucionalidade. O STJ não faz o controle de constitucionalidade. Por definição da Constituição, o STJ só interpreta a lei. Mas a Justiça do Trabalho teve a possibilidade de interpretar a Constituição para a garantia dos direitos fundamentais. E, infelizmente, a alteração do artigo 894, de uma certa forma, eu falo infelizmente, porque é uma renúncia do exercício dessa jurisdição, ou seja, eu entendo que o tribunal acabou renunciando à possibilidade de fazer a interpretação, mas, ao mesmo tempo, traz um novo alento, porque esse controle difuso passa a ser mais importante nos momentos que devem ser importantes, que é na primeira e segunda instância. Então, tanto a Justiça de primeira instância como o TRT têm fundamental importância e participação nos processos de interpretação e aplicação dos direitos fundamentais, porque são eles que irão interpretar
a partir do texto da Constituição, se de fato aquele caso concreto vai ter o direito realizado ou vai ter negado a partir de uma interpretação ou, como às vezes ocorre, até por uma acomodação da jurisdição, né? Então, isso passa a ser fundamental, passa a ter uma importância nesse exercício dessa jurisdição. E por isso que quando a gente fala em interpretar e aplicar, não significa que ao interpretar eu não possa, eu tenho que simplesmente desprezar todos os casos, todas as situações concretas que se realizam a partir da sua individualização. Isso não é irracionalidade, isso é um julgamento, isso é uma análise. Por isso que na concepção de Dworkin, ele fala que cada caso é um caso e cada caso tem uma única resposta correta. Porque é a partir dele que você vai analisar se aquela situação pode dar ou não. Não o exemplo dano moral, né, que virou uma enxurrada de danos morais dentro da relação. Não é porque, por exemplo, eu demita por justa causa, por improbidade, um determinado trabalhador, que todas as demissões por justa causa de improbidade terão danos moral. Mas poderá ter casos de demissão de justa causa por improbidade que gerem um dano moral. O caso concreto pode levar à demonstração de que houve a intenção de praticar um dano além da própria demissão. Então, por isso que não se pode querer trazer a decisões abstratas a soluções concretas, sob pena de nós negarmos a própria teoria da Constituição. E é nesse caso que eu quero dar a experiência com relação, vinculando a relação da terceirização, entre nosso tema do terceirização e jurisdição constitucional, e essa relação dessa tensão constitutiva que eu chamo entre o controle difuso e o controle concentrado, que se traz uma complementação. O grande problema da terceirização e dos resultados de decisões em abstrato, por exemplo, é o resultado da ADC 16, do Supremo Tribunal Federal. Desprezando, ou como eu tenho afirmado, e afirmei na minha tese de doutorado sobre isso, expropriando a experiência do controle difuso, no caso da Justiça do Trabalho, na análise dessa responsabilidade subsidiária da administração pública, o Supremo Tribunal Federal, simplesmente jogando a ADC 16, declarou constitucional o artigo 71 da Lei 8.666, que trata do processo de licitação. Desprezou todas as experiências e todas as demonstrações de erros, e não erros, digamos, de omissão, omissivos, mas erros comissivos e erros intencionais na contratação ilícita e que gera como dano a violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Porque da administração pública, o administrador que contrata ilicitamente não traz nenhum prejuízo a ele. Até hoje ninguém foi punido por isso, né? E aí, quando ele coloca essa questão de tirar a responsabilidade subsidiária, entendendo que tem que proteger o Estado, a administração quanto a isso, mas mesmo assim, aí diz que é lógico que salvo se ficar demonstrado a violação da culpa em ligendo e a culpa em vigilando. Tá certo? O momento em que o Supremo Tribunal julgou, até então, nós tínhamos uma jurisprudência consolidada pela súmula 331, em que a contratação ilícita, terceirização ilícita, geraria a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, desde que ele participasse do processo de conhecimento, etc., como tem a súmula 331. Vem o Supremo, a partir dessa decisão, aliás, o próprio TST, em algumas decisões, começam a afastar a responsabilidade subsidiária, entendendo que a decisão do Supremo, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, não poderia gerar a responsabilidade, né? Começou-se travar um diálogo jurídico demonstrando que a responsabilidade, a culpa em eligendo e a culpa em vigilando, deveria estar presente, deveria estar posta em debate, né? E aí o
tribunal começou a também mudar a sua jurisprudência, entendendo que a fundamentação dos acórdãos dos tribunais regionais, que demonstravam que tinha a possibilidade de ter caracterizado a culpa em vigilando ou em eligendo, seria suficiente para manter a responsabilidade subsidiária. Através de reclamação constitucional, vem o Supremo Tribunal Federal e dizer não. Né, cassando, como a ministra Adelaide colocou, cassando algumas decisões do TST, falou assim, não, quando eu digo que é constitucional o artigo 71, eu estou dizendo que para excetuar a culpa em eligendo como vigilando, precisa ter prova nos autos. Não é abstrato, não é presunção de culpa. Né? É interessante, abre aspas, que para o cidadão a presunção de culpa sempre exige contra o Estado, né? Mas do Estado para com o cidadão não exige presunção de culpa. Mas a presunção. E começou a conceder reclamação constitucional, cassando realmente, tirando as decisões do TST que estavam dando a responsabilidade subsidiária por essa decisão. E disse mais o Supremo Tribunal, que não é só presunção de culpa, como é ônus da prova do trabalhador. Né? Fazer a prova do ônus vigilando. O que se coloca aqui em debate é o seguinte, eu tenho um processo que eu já estou há 8 anos, hipoteticamente falando, né? Há 8 anos, que quando eu iniciei meu processo, eu tinha uma jurisprudência, e a jurisprudência dizia que a responsabilidade subsidiária decorria do ilícito da contratação, e agora eu chego com o meu processo no TST, através de um fundamento de um recurso de revista por violação ao artigo 71, porque deu a responsabilidade subsidiária, o Tribunal Regional deu a responsabilidade subsidiária, então eu faço o recurso de revista por violação ao artigo 71, porque é constitucional e, portanto, não pode. E o Tribunal reforma. Como eu faço? Será que essa decisão do Supremo e essa decisão de reforma, eu estou efetivando, de fato, a nossa jurisdição difusa? Eu estou garantindo os direitos fundamentais? Será que não há, quando a gente fala em viradas jurisprudenciais, modelos de transição que gere uma pacificação desses conflitos? Né? É interessante que o Supremo Tribunal Federal tem farta decisão, né? Muitas decisões, quando ele fala de proteção das chamadas viradas jurisprudenciais ou viradas hermenêuticas. Eles mesmos, em casos, inclusive de interpretação da Constituição, por exemplo, concurso público, né? O concurso público precisa ter concurso público. O próprio Supremo tem decisões de que se essa contratação sem o concurso público ocorreu até 1994, que foi o momento em que o Supremo decidiu a interpretação do artigo 37 da Constituição, então não teria, ele modulou os feitos, não teria a inconstitucionalidade da contratação e, pela segurança jurídica, mantém os contratos. Isso em outras questões eleitorais, questões penais, você tem uma relação muito mais forte. Né? Mas e por que no direito do trabalho, nos direitos sociais, não se aplica um modelo de transição? Não se analisa essa modulação de efeitos? Ora, se eu tenho uma decisão que diz que eu preciso provar, colocar o ônus da prova minha, e sendo quando eu tinha a oportunidade de fazer a prova, a jurisprudência me favorecia de sentido contrário, eu não posso ser punido. Né? Eu não posso ter essa punição. E aí é que nós entramos na análise do controle difuso. Porque se eu for interpretar a decisão do Supremo a partir do seu caráter abstrato, eu faço a subsunção e elimino os processos. Eu acabo, não tem responsabilidade subsidiária, o trabalhador que vai à empresa que a gente sabe que não vai existir nunca mais, que ele nunca mais vai ter, mas eu solucionei o problema. Eu fiz o meu pontinho na produtividade, mas eu acabei e eliminei e baixei o meu acervo processual. Mas eu estou efetivando os direitos fundamentais? Eu estou garantindo? Como é que eu faço para obter essa abertura? Essa abertura se dá na análise do caso concreto, dentro dos princípios gerais da Constituição. O parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, por exemplo, que nos dá a abertura de uma interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos com eficácia supralegal
portanto, acima das normas legais que nós temos, e no caso, acima da própria CLT, dentro do caráter da supralegalidade, nos permitiria uma interpretação, a partir do caso concreto, de uma possibilidade de uma modulação dos efeitos. Eu digo e cito aqui o Pacto de São José da Costa Rica. No seu artigo 9º, né, e nós estamos falando do Pacto de São José da Costa Rica, que trata de direitos humanos. Portanto, a minha interpretação deste Tratado de Direitos Humanos deve ser com a abertura da proteção dos direitos humanos, direito de cidadania, né? O artigo 9º diz o seguinte: o princípio da legalidade, como título, né? Princípio da legalidade e da retroatividade. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito de acordo com o direito aplicável. É claro que quando ele fala ninguém pode ser condenado, dentro de uma concepção dos direitos humanos, eu não vou fazer a interpretação como se fosse na esfera penal. A condenação de uma punibilidade estrito sendo de um crime ou de um delito. Aqui o Pacto de São José da Costa Rica fala na proteção geral do poder judiciário, ou seja, do cidadão frente à jurisdição, porque é o que o artigo 8º e o artigo 9º, o artigo 10º e 11º do Pacto de São José da Costa Rica trata da proteção dos direitos humanos frente à aplicação do poder judiciário, da jurisdição. Então, quando tem o condenado aqui, é claro que eu não posso penalizar dentro da condenação uma pena a esse cidadão. Então, eu não poderia aplicar dentro de uma relação que é a supralegalidade e, portanto, dentro da concepção de direitos humanos, do direito constitucional cooperativo, como o próprio ministro Gilmar Mendes fala, para aplicar essas concepções de direitos humanos, não teria uma eficácia de suspender os efeitos das legislações anteriores, inclusive de interpretações constitucionais dadas, para aplicar esse mecanismo e fazer o período de transição e fundamentar que, nesse caso concreto, como no momento da instrução processual, quando no momento que era para a empresa fazer, a jurisprudência, a consolidação de jurisprudência não impunha o ônus da prova ao trabalhador, portanto, eu tenho um modelo de aplicação que não é de justificação, mas de aplicação para garantir esses direitos fundamentais. Eu poderia fazer essa fundamentação, ou ainda eu poderia ir mais além, até para dar abertura ao processo, ao devido processo legal, para não dizer que eu estou penalizando a administração pública, eu poderia ir mais além, falar, bom, em razão dessa nova jurisprudência, dessa nova aplicabilidade de entendimento, para garantir a segurança jurídica e o amplo devido processo legal, eu anulo a decisão, retorno para a instrução e dê direito ao trabalhador produzir a sua prova. Porque essa nulidade é de ofício, e toda nulidade, todo ato nulo pode ser anulado, né? Ou seja, pode ser declarado de ofício. Então, se eu quero aplicar e analisar um caso dentro dessa efetividade, eu tenho que buscar essa solução, né? E aqui é que nós encontramos o grande problema, porque ou eu analiso o caso concreto para saber se de fato aquela instrução não houve prova porque o reclamante entendia que a jurisprudência já estava consolidada, ou porque realmente ele deixou de fazer prova, ou seja, abriu mão da prova, entendeu de que não tinha prova, né? Porque se ele também entender que naquele momento ele entendia que eu não tenho prova a fazer porque eu acho que já está tudo provado, eu não posso querer abrir novamente a instrução. Agora, se encerro, como a maioria dos casos, e eu acompanho alguns casos que têm vindo muito dessa forma, que o próprio juiz da primeira instância, quando chega a tomadora, não aparece a empresa contratada, ele já encerra a instrução, marca no julgamento, em 2 dias julga, porque já está com a sentença pronta, dando a responsabilidade e os direitos todos, é claro que nessa situação você teria fundamento jurídico e hermenêutico para uma aplicação e efetividade do devido processo legal para a segurança jurídica dos indivíduos, ou seja, daqueles que estão no processo, para a segurança jurídica da própria instituição,
e para efetivação desses direitos, anular, declarar a nulidade e determinar o retorno. O que está sendo feito é o contrário. Não tem prova, não fez prova, então o ônus é do reclamante, não tem prova, julgo improcedente. Isso é uma pena, né? Isso é uma penalidade processual, né? E quando a gente fala em penalidade, na aplicação, na análise de interpretação dos direitos humanos, nós vamos muito além daquela ratio penalidade. Nós vamos para a penalidade do que atinge a dignidade. Então não adianta eu ter o artigo 1º da Constituição estabelecendo que o Brasil é um Estado democrático de direito, se no processo, na jurisdição, se dentro de um dos poderes, eu não aplico esse Estado democrático de direito. Eu nego a existência da cidadania quando eu nego a possibilidade de ter um direito efetivado por procedimento e não por fundamento. Veja, eu não estou colocando que um direito não está sendo dado porque não tem fundamento jurídico. Estou dizendo porque um procedimento não foi efetuado, porque apenas a forma não foi dada. E aí eu estabeleço um mecanismo maior do que poderia se dar dentro dessa proteção. Bom, eu vou... Já passei do meu tempo, deixa eu ir para a conclusão. E que, na verdade, não é a conclusão, é exatamente levantar essas inquietações. Como nós podemos efetivar os direitos fundamentais? Como nós podemos, dentro de uma jurisdição constitucional do trabalho, eminentemente difusa, que está prevista na Constituição, que está sendo preservada, muito embora setores do direito queiram eliminar o controle difuso para concentrar uma decisão, para funilar, otimizar as decisões e trazer o que eu tenho defendido, que essas decisões concentradas tá levando não só à negação do direito, mas a um fundamentalismo hermenêutico. Você expropria toda a experiência do processo e decide como se nunca tivesse ocorrido o fato. Todas as decisões abstratas do Supremo Tribunal Federal desprezaram, expropriaram todas as experiências do controle difuso, dos processos que estão. Espero que essa experiência, e hoje, como nós falamos lá na universidade, a questão do amicus curiae, né, e hoje eu estava dizendo que, a lei 9868, por exemplo, e o novo CPC permite o ingresso do amicus curiae, né, e eu estava levantando a seguinte questão. Hoje, nós não temos a preocupação, o nosso desafio não é entrarmos como amicus curiae. O nosso desafio hoje é sermos ouvidos como amicus curiae. É que quando eu entro no processo como amicus curiae, aquela corte me ouça, leia o que eu diga, me observe e leve em consideração. Se o amplo direito de defesa não é simplesmente a entrega formal de uma defesa, mas e sim a necessidade, a obrigatoriedade do juiz analisar a minha defesa e julgar a partir do que eu digo, e não a partir do que se tem na sua pré-concepção, eu vou manter uma otimização do Supremo Tribunal Federal. O controle difuso, ele não existe para negar o controle concentrado. E o controle concentrado, ele não veio para negar, muito embora alguns queiram, negar o controle difuso. Eles são complementares, né? A participação difusa é a participação da interpretação aberta. Quando Haberle, como é citado tanto, né, no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Gilmar Mendes, o Peter Haberle, a interpretação aberta dos intérpretes, a Constituição é aberta, todos devemos interpretá-la, não só aquele que julga. Então essa é a participação, que dê oportunidade para a sociedade interpretar, aquela que vive, que convive e que tem o pulsar da Constituição no seu dia a dia, poder discutir e aplicar a Constituição. É isso que se quer de uma jurisdição constitucional, de uma jurisdição democrática, de uma concepção de um Estado democrático de direito. E, portanto, para concluir, eu digo que o Estado democrático de direito, ele requer, sejam observadas as diferenças de cada caso,
como forma de garantir esse princípio da liberdade e igualdade. Esse grande princípio constitucional, que é liberdade e igualdade, que ao mesmo tempo são opostos, que se complementam, porque se eu sou livre, eu não sou igual, e se eu sou igual, eu perco a minha liberdade. Portanto, há uma tensão constitutiva entre eles. Para eu ser livre, eu preciso garantir a minha igualdade a partir da minha diferença. Então, somente assim é que eu vou conseguir eliminar essas aporias para a efetividade desses direitos fundamentais e eliminar o paradoxo da jurisdição constitucional do trabalho, que não é negar o controle difuso, é reafirmá-lo, é analisá-lo a cada dia, a cada momento, a cada processo, suas decisões, sob pena de chegarmos ao fundamentalismo hermenêutico nessa questão. Portanto, quando eu falo de Estado Democrático de Direito, estou a falar de democracia. E a democracia é um regime improvável, pois sempre requer que se corra o risco íncito às suas práticas ou, do contrário, instauramos a ditadura. Nada pode prepará-la, pode apenas buscar praticá-la e sempre de modo tendencial a constituir instituições que possam lidar com os riscos inafastáveis da burocratização, do nepotismo, do clientelismo, da corrupção e das tentativas de golpe. Enfim, para terminar mesmo, o Estado Democrático de Direito é a eterna busca do déficit de justiça que, como dizia Hannah Arendt, necessitamos sempre resgatar o passado para projetar o futuro e viver o presente. Obrigado.